Bom dia, sejam bem-vindos a mais esse dia, mais essa live. Hoje a gente continua no nosso devocional 365. E hoje a leitura da palavra vai ser de Provérbios. Nós iniciaremos no 19, 20 e 21. Então já pega a sua Bíblia, papel e caneta. O que você vai fazer hoje de diferente? Quais são os insights que realmente vão ser aplicados na sua vida no dia de hoje? Nós temos aí vários versículos que trazem uma sabedoria milenar, que já funcionou há muitos anos atrás e continua funcionando. Executável, né, gente? De como conseguir. Bom dia, querida, seja bem-vinda. De como conseguir seguir esses caminhos. Bom dia, Alex. Como é que tá o som? Tudo certo? Tudo bem. Maravilha. De como que você vai conseguir trilhar esse caminho mesmo. A Beza também, né, gente? Slaiane vai chegar aqui e a gente já inicia. Ok. E aí, muito frio por aí? Razoável. Tá 12. Comparado à Canela, tranquila. Isso é uma bênção. Acordei sentindo calor em relação, porque eu dormi bem agasalhada, né? Acordei sentindo calor, é maravilhoso. Comparado à Canela, nós estamos aqui na glória. Clima agradável, um clima que dá para você resolver tudo, né? Então, são os caminhos que o Senhor abre na vida da gente, a questão da sabedoria, de realmente ouvir e discernir qual é a vontade de Deus. Muitas vezes, na ignorância e na tolice, Alex, como nós falamos anteriormente, eu sou a dona da verdade, eu acho que isso é bom para mim, não ouço conselhos, estou sofrendo, a família toda estava sofrendo, né? Mas aí agora, quando você abre o seu entendimento para discernir o bem, o mal, o certo e o errado, aí você consegue alcançar as bênçãos do Senhor a partir daí. Então é muito importante essa questão da instrução, da sabedoria, de conselhos sábios, é claro. Bom dia, Lislaiane. Bom dia, pessoal. Tudo Bom bem? dia, Leidinha. Leidinha entrou aí agora. Seja bem-vinda. Maravilha. Então a gente já inicia, gente. 19, 20 e 21. Hoje nós faremos a leitura desses capítulos e nós vamos iniciar com uma oração. Começa aí pra gente, Alex. E em seguida a gente já começa a trazer os entendimentos aí. Vamos fechar os olhos para nos conectar a Deus. Tentar ao máximo tirar os pensamentos terrenos e se conectar a Ele. Te rendemos graça, te louvamos, te agradecemos, glorificamos por mais um dia com sua graça, com sua glória. Te apresentamos, Pai, em nome de Jesus, este momento, este devocional, ó Deus, que nasceu em seu coração. Que ele venha ser hoje, meu Deus, venha tocar o coração de cada um que por aqui passar, mas também os nossos, Pai, ainda mais, venha nos tocar, nos edificar, e que a sua sabedoria venha ser o alicerce principal, ó Deus, em nossas vidas. No momento de dificuldade, possamos entender e discernir, aplicar a sua sabedoria. Te louvamos, Pai. Te agradecemos pelo sopro da vida. Em nome de Jesus, toma este momento que venha a ser o mover do Espírito Santo, mas não o nosso mover, para que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Bom dia, Denise. Denise está nos acompanhando, a Alta Performance também. Sejam bem-vindos. Deixa eu fixar aqui o comentário. E vamos iniciar, então, 19 de Provérbios. Gente, como nós vimos nas aulas anteriores, vocês vão perceber aí que vários ensinamentos que eu, anteriormente, a primeira vez que eu tive esse contato mesmo com Provérbios, eu achei muito interessante, porque tem tantos conselhos que nossos pais muitas vezes nos falaram, a gente ouve por aí, nossos avós. Nesse livro, você vai ouvir conselhos sobre sexualidade, sobre o conjugal, sobre os seus filhos. Meu Deus do céu, tem tudo isso na Bíblia? Sim, com certeza. Sobre empréstimo, sobre ser avalista, sobre comer à mesa, como que eu devo
devo me portar ao comer à mesa? Como que eu devo mensurar aí as pessoas que estão ao meu redor? Um comportamento em cada ambiente. Ó, Lorena, como assim? Eu vou ser falso? Não, claro que não. Aí na palavra, em Provérbios, você vai ver que existem modelos como você se portar na presença de um rei, como você deve se portar na presença dos seus amigos. Então, vários conselhos que vão mudar aí seu estilo de vida, tanto no espiritual, que é esse nosso objetivo de enriquecer o nosso espiritual, e também em todas as áreas da sua vida. Desde generosidade, a maneira de falar, a maneira de se expressar, de se portar, a forma como você deve trabalhar, né, se esforçar aí, a questão da pobreza, da riqueza, o significado a fundo na palavra e na essência. Então, Provérbios, gente, são conhecimentos e conselhos, instruções milenares que até hoje continuam assim muito recentes na nossa vida. Então, assim, no 19, nós estaremos falando aí, muitos deles acabam repetindo e aprofundando ainda mais. No 19, nós temos 4 conceitos que eu gostaria de trazer aqui. Primeiro, a questão do falar. Como que deve ser isso? E aprofundar um pouquinho mais, eu vou aprofundar. A questão da preguiça, da procrastinação, a questão da generosidade e a questão da criação dos filhos. Então, no versículo 5 e no versículo 9, fala sobre a falsa testemunha, fala sobre a mentira, fala sobre pessoas que se beneficiam dessa mentira para poder obter algo. E aqui condena, gente, de forma muito, muito importante. Por exemplo, no 5, só para vocês terem, a falsa testemunha não ficará impune. E aquele que fala mentiras não escapará. E aí, quando eu vi pela primeira vez, eu falei assim, mentira, mas assim, eu procuro não falar mentira. Gente, já acabei de mentir. Todos nós, em um momento ou outro da vida, a gente traz algumas desculpas, a gente traz algumas... Faltei com a verdade. Sabe aquele termo para ficar suave? E aí, nessa palavra hoje, vem falar pra gente, cuidado com isso. Fale sempre a verdade. A palavra do justo é sim, sim, não, não. Lorena, mas se eu falar, meu Deus, se eu falar, eu vou me prejudicar. Gente, olha só, deu errado esse projeto e eu que fui culpada, porque eu esqueci disso e disso. E se eu falar a verdade, o que vai acontecer? Primeiro, comece a agir, entender o que é prioridade. Quem não erra? Mas é agora, nesse momento, de assumirmos os erros. Olha, isso saiu dessa maneira porque eu falei. Porque eu errei, eu peço desculpa. Não vai acontecer mais uma vez. É diferente de soltar uma mentira ali, de me blindar naquele momento. Mas eu vou pagar muito caro por isso. Não vai ficar impune. Qualquer que seja a mentira, elas são descobertas, gente. Então, nesse momento, nesse capítulo 19, o chamado para nós é evitar, todos nós, um momento ou outro da vida, acabamos soltando ali, é uma desculpa, é algo assim, é uma coisa pequena. As pequenas e as grandes. E a gente inicia sempre pelo pequeno, entendeu? Uma falta de verdade pequena e ela vai culminar em algo grandioso lá na frente. E quem tem esse hábito, ele é aperfeiçoado a cada dia. Você começa para se livrar, depois você começa para... São várias justificativas. Então, nesse momento hoje, vamos nos policiar. Naquele momento de faltar com a verdade para ficar mais suave, vamos falar a verdade. Essa verdade nos libertará. Isso está escrito na Bíblia também. Segunda parte, que aí eu já passo para o pessoal, vou falar as 4 e passo para eles. A questão da preguiça. Aqui fala muito forte. E nós, seres humanos, internalizamos essa preguiça. Eu mesmo falava para mim, gente, uma mulher que trabalha 12 horas por dia, 13 horas por dia na época, como que eu posso ser classificada como preguiçosa? E eu era preguiçosa. Porque a minha dedicação total era só para o trabalho. Meus filhos estavam abandonados. Quando eu chegava em casa e olhava 2 crianças, assim, a 110% de energia, eu olhava para eles, 5, 3 anos na época, até uns 4 anos eu trabalhei 13 horas por dia. Eu olhava, mas a preguiça era imensa de dedicar 1 minuto ali, de brincar com eles, de deitar no chão, de conversar, de não sei o quê. Quando se tratava do meu matrimônio, eu também tinha uma preguiça imensa de ouvir, de ter paciência, de não sei o quê.
A minha saúde, minha preguiça era extrema de exercitar. Eu já chegava cansada, não tinha energia. E eu preparar um alimento saudável, ai, a preguiça extrema. Comia tudo que aparecia mais fácil, industrializado. Perceberam? A preguiça não é só não trabalhar. Cuidado com isso, essa verdade ficou muito mascarada. Você pode trabalhar quantas horas, mas são as outras áreas da sua vida. Eu era preguiçosa no meu espiritual, não me dedicava tempo em oração de qualidade. Ela quer uma oração, Senhor, me ajuda, eu tô saindo, me livre de todo mal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Amém, saia correndo. Preguiça também. E aqui fala em todas as áreas. No versículo 15 fala sobre a preguiça. A preguiça lança em profundo sono e a alma indolente sofrerá fome. Não é preguiça só de trabalhar, não é preguiça só de ficar deitado, dormindo, não. É em todas as áreas. E eu te convido hoje a mapear em qual área da sua vida você está sendo preguiçoso ou preguiçosa. E mudar isso, gente. Está na hora de mudar. Você tem a chance, a oportunidade de começar a fazer diferente. Então comece hoje a agir de maneira diferente, a deixar isso de lado, deixar a procrastinação. Quando a gente fala de procrastinação, o que é isso? Não entendi. Você sabe o que precisa ser feito. Eu sei que eu preciso me exercitar, eu sei que eu preciso ser saudável, mas eu não sou. Ah, vou deixar para amanhã. Ah, hoje eu estou sem tempo. Ah, hoje... São várias desculpas. A procrastinação, ela vem junto aí com a preguiça. Então vamos eliminar essas duas. A procrastinação, ela é a ladra da alma. Todos os seus sonhos, seus objetivos, eles são deixados de lado. Por quê, gente? Porque eu ajo de maneira preguiçosa. Eu deixo para depois. Então, vamos nessa. Questão da preguiça. Depois, rapidamente, o terceiro item que eu vou falar hoje é sobre generosidade. E aqui em Provérbios fala no versículo 17, aquele que tem pena dos pobres empresta ao Senhor, e aquele que tiver dado lhe pagará novamente. E aí vem a questão dos pobres. Gente, lá no Novo Testamento, o Senhor Jesus falou, os pobres sempre tereis convosco. Se você é alguém que prospera, se você é alguém que mesmo que esteja no seu início aí, eu acredito que você tem algo a doar para alguém. Que seja material, de ir lá emprestar, de doar para alguém, de ajudar, de contribuir. Ok, o material. Mas tem também o emocional, tem um serviço que pode ser prestado. Quantas pessoas estão do seu lado, precisando de uma ajuda, precisando de um conselho, precisando de uma prestação de serviço sua, uma coisa mínima, e está no seu poder. E aqui são pobres, não são pobres só de recursos, mas só pobre de espírito, pobre no emocional, pobre nos relacionamentos. Cadê você com a generosidade? E olha que recompensa tem aqui. Isso aqui é o maior dos investimentos. Quem empresta ao pobre, quem dá ao pobre empresta a Deus. Gente, e ele vai vos recompensar, nos recompensar. Então, olha essa generosidade no dia de hoje, começa a aplicar isso com o que você tem hoje. Lorena, eu não tenho condição de fazer uma feira e dar para uma família que está passando fome. Ótimo, seleciona ali o que você tem, o que você pode e já doa. Ah, tem alguém, uma senhorinha ali na minha esquina, uma vizinha que precisa tanto de um conselho, precisa, por exemplo, de... Gente, uma coisa mínima, precisa de uma ajuda, precisa de uma conversa. Vai lá e faz, está com você. E à medida que você prospera, abra seu coração também para doar, para aconselhar. Famílias destruídas não têm desculpa para você não ser generoso. Generoso de recursos, mas generoso também como ser humano. Quantas famílias aí? Filhos perdidos, casais separando. E você fazendo o quê? Você tem uma história aí de superação? Você superou, por exemplo, uma doença? Superou um matrimônio fracassado? Superou várias áreas da sua vida? Está na hora de contribuir. Está na hora de abrir a boca e falar para a pessoa, olhar para ela e falar assim, olha, você também pode. Eu consegui. O caminho foi esse. Vai nessa. Vai nesse caminho que você vai conseguir. Cadê você? Que possamos sair daqui hoje com essa responsabilidade. E por fim, nós iremos falar sobre os filhos. Rapidamente, que quando eu entro nesse assunto, meu Deus do céu, foi uma dor que foi superada aí, e eu trago com muita propriedade. Ah, meus filhos são perfeitos? Eu sou uma mãe perfeita? Claro que não, eu estou em processo. Mas a cada dia eu me sinto 1% melhor.
E eu te convido também, você tem filho, você que não tem filho, também se dedique. Muitos filhos abandonados, adote um emocionalmente. Se puder também, tá por sua conta, mas adote um emocionalmente, um adolescente que está aí triste, deprimido pelos cantos, vai lá e contribui na vida dele. Vai lá e lança uma palavra de edificação. E aqui no versículo 18, fala assim, castigo do filho enquanto há esperança, e não deixe que a sua alma ceda por causa do choro. É uma versão traduzida. Então, assim, como assim castigue seu filho? Repreenda o seu filho, instrua o seu filho. Ele fez algo que precisa de repreensão, precisa de instrução, vai lá e instrua. Assim como outros adolescentes que te cercam, sobrinhos, parentes e tudo mais. Vai lá e instrua. A criança, o juízo da criança é aos pais, está escrito em Provérbios também. Então que seja você hoje o libertador dessa pessoa. Porém, eu não consigo nem me libertar. Sim, mas você está aqui hoje para aprender a palavra viva. E aí, aprendendo ela, internalizando, você vai conseguir também levar essa mensagem para outras pessoas. Certo, gente? Falei um pouquinho a mais aí, mas passo a palavra para vocês. Vamos, né? Só deixa fluir, né? Parabéns, show de bola. E eu vou abordar o 19 e 18, 18 e o 13. O 19 e 8 e o 19 e 13. O 19 e 8, ele fala o quê? Quem obtém a sabedoria ama a si mesmo. Quem acalenta o entendimento prospera. Aqui está na NVI. E eu estava aqui refletindo, quem obtém a sabedoria ama a si mesmo. E aí me veio em mente um vídeo que eu assisti sobre a linguiça. O que acontece? Infelizmente, a indústria alimentícia, ela vem a cada dia mais em busca o humano mesmo, né? Muito, querer lucrar muito, mas gastando pouco. E na embalagem, se você observar a partir de hoje, quando for comprar linguiça calabresa, vai ter na embalagem, muitas embalagens, tipo calabresa. Esse tipo calabresa não é a calabresa em si. É uma mistura de muitos componentes, trigos, tanta coisa, mas é tudo menos calabresa. E a verdadeira não, vai estar lá, calabresa mesmo, que é a que provém do porco. E aí quando você vai ler, né, na embalagem dessa, tipo calabresa, são tantas coisas, não é do porco, não é porco e alguma outra coisa só simples. Então, isso é uma sabedoria, isso é um entendimento. Quando você sabe que tem um produto ali que não presta e tem um que presta ou não tem, você, com a sua sabedoria, não vai adquirir. E é isso que o Provérbios aqui quer dizer. Você se ama quando tem sabedoria, quando entra um conhecimento em determinada área ou em todas. Você conheceu, já foi, ó, é tipo calabresa. Eu não quero tipo calabresa, não. Eu quero calabresa. Agora, você já tem um conhecimento e continua comprando, cadê a sabedoria? E esse conceito a gente leva para todas as áreas, principalmente na espiritual. A gente precisa estar em busca diariamente. Eu bato nisso porque mudou a minha vida. Da sabedoria divina, se conectar diariamente com o Senhor. E outra coisa que eu sempre falo, não estamos falando aqui de religião, a gente está falando de comunhão. O coração, nosso coração que Deus quer, é o primeiro órgão quando uma criança é gerada no ventre da mãe. O coração, é isso que Deus quer da gente. Se o coração morrer, o corpo morre. Se o cérebro morrer, o corpo ainda fica vivo, porque o coração continua batendo. Então, é o coração que Deus quer da gente, é ele que alimenta, é por ele que passa todos os nutrientes para o corpo, que é o sangue. Então, é sobre essa sabedoria que a gente vai nos amar quando a gente obtém. O conhecimento obteve, a gente consegue discernir muita coisa. E o 19 e 13, ele fala, né? O filho tolo... Ah, ali já abordou esse, não foi? Foi. Ah, então como você abordou, não vou... Não, filho tolo... Você falou sobre o 13? Eu estava focado também. Ah, então pronto. Como você abordou, não vou passar. Então é isso. Sabedoria é você vai ter a sensibilidade para discernir o que é bom e o que é ruim. E aí vai entrar a inteligência, que fala em Salmos. Que a inteligência é você
poder abdicar do erro. Então, é isso. Laiane, fique à vontade. A Denise falou de discernimento nas escolhas. Bem isso. Mas a gente só consegue discernir quando a gente conhece, né? Sem o conhecimento, não é o que a palavra diz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O senhor também falou quando ele estava falando, nossa, precisava dessas palavras. Amém. E aí, vamos nessa. Fica à vontade, Laiane. Que maravilha! O capítulo 20, ele repete várias coisas que já foram faladas no 19. Meu Deus! E ao longo dos provérbios, né, tem tanta coisa que está sendo tão enfatizada, como o falar, o cuidado com o falar, desde o primeiro verso, o cuidado com a preguiça, com a raiva, com a vingança, tudo isso vem sendo falado aí ao longo dos capítulos e reforçado, né? E sobre o que ela falou da preguiça, aqui no verso 20, no capítulo 20, tem 2 versos que falam sobre isso. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. Olha que absurdo, né? E o último aqui, no 4, fala assim que o lavrador preguiçoso, que não ara as terras no tempo certo, não terá nada para colher. Então ele não ara as terras no inverno, porque está muito frio, não ara no verão porque o sol está muito quente, não vai vir a chuva. E aí quando for na época da cega, ele ainda vai procurar alguma coisa, mas infelizmente, né, não vai ter nada para colher. E o capítulo 20, ele traz os ensinamentos maravilhosos, fala sobre muita coisa, né? Versos que fala sobre quem bebe demais, a embriaguez, fala sobre a raiva, a preguiça, como nós falamos, enfatiza muito sobre a desonestidade, o conhecimento, que é uma joia de grande valor. Ele reforça mais uma vez sobre o cuidado de ser fiador de alguém, de trazer a própria destruição para a sua vida, as pessoas mexeriqueiras, o prejuízo que é para a nossa vida, de você ter contato, de você estar junto com esse tipo de pessoas, né, que fala mal do mundo inteiro e com certeza vai estar falando de você para outras pessoas, sobre aquele que busca a vingança, né, sobre as injustiças que são lançadas na nossa vida. Mas o que ele mais vem reforçar aqui, e eu destaquei 4 versos que ele repete sobre a desonestidade. Ele fala 2 vezes aqui. No verso 10, o Senhor detesta quem usa medidas e pesos desonestos. E no verso 23, o Senhor detesta quem usa medidas e pesos desonestos, né, na Bíblia NVI. Então, gente, isso é muito sério. Olha aqui, repetiu a mesma coisa. E tem 2 versos também que falam sobre desonestidade. A comida que se consegue com desonestidade pode ser muito gostosa, mas depois será como areia na sua boca. Meu Deus! E o último, a riqueza que é ganha com desonestidade não faz bem a ninguém, né? Então, que nós devemos tomar muito cuidado com isso, né? A desonestidade não só, mas eu não faço nada, não pego nada de ninguém, mas e no falar. Às vezes você está agindo com desonestidade até com o seu próprio irmão no falar, no pensar, e em todos os sentidos, né? E o Senhor fala que o Senhor detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Então não é só aquilo que você pega, mas é aquilo que você julga. Às vezes você vê alguém ali e aí no primeiro momento você fala, mas aquele irmão fez isso, eu acho que é isso e isso. Não. Então assim, você já julga ali com seu peso e sua medida e o Senhor detesta isso, porque a gente não conhece os 2 lados, a gente não sabe o que aquela pessoa está passando, por que ele fez aquilo, por que ele agiu daquela forma. Então isso é uma forma de desonestidade e na Bíblia tem outros capítulos que falam, outros versículos, em Tito fala assim, para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, a mente como a consciência deles estão corrompidos. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, são detestáveis, são desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Então colocou aqui nesse mesmo sentido que fala, onde Deus fala que detesta o peso e medida desonesto, Tito traz sobre as pessoas que são impuros de língua e que são considerados como desobedientes, né, desonestos, detestáveis para qualquer boa obra que seja da parte de Deus. Então vamos tomar muito cuidado com a desonestidade.
em todos os aspectos e tirar isso da nossa vida, não permitir que isso venha entrar na nossa vida de alguma forma. Fala sobre a pessoa mexeriqueira. Quantas vezes a gente permite, né? Tem aquela pessoa que espalha segredos. Todo momento que você chega perto daquela pessoa, ela tem uma coisa para falar de alguém. E ela fala de todo mundo, desde as pequenas às grandes coisas, né? E aí, infelizmente, essas coisas aí, elas vêm impregnando na gente. E aí a pessoa, quando você tem contato constante com aquela pessoa, ela vai falando tanto que aquilo vai se tornando uma coisa tão comum e daqui a pouco você também está falando. E aquilo, gente, o mexerico, a fofoca, isso é um vício tão grande que atinge o ser humano, que tem gente que ele é viciado em falar da vida dos outros. E a palavra fala que o mexeriqueiro espalha os segredos. Por isso, fique longe de quem fala demais. Quantos versos nós já falamos aqui, já lemos, que fala assim, que até o tolo, se ficar calado, ele é tido como sábio. Então a palavra nos adverte para que nós venhamos fechar a nossa boca, ficar longe dessas pessoas que gostam, né, de mexerico, de falar da vida dos outros. Nossa vida, nós já temos tanta coisa para preocupar. Como que a gente ainda vai ter tanto tempo de preocupar com o casamento daquele, com o outro que traiu, com o outro que fez outra coisa? Vamos cuidar da nossa vida. E um verso aqui fala assim, ó, o 5, ele ilustra sobre isso. Os pensamentos de uma pessoa são como água em um poço profundo. Mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Na verdade, esse verso quer nos dizer para que nós venhamos nos conhecer. Os nossos pensamentos, nós já temos tantos pensamentos, tantas coisas, nós temos que mergulhar para nos conhecer. Porque às vezes a gente conhece tanto outra pessoa, né? O que a pessoa fez, o que a pessoa vai fazer. E a gente já vai ali julgando e vai falando tanta coisa. Mas e os nossos pensamentos? Vamos procurar, Alex falou isso mais cedo, nos conhecer profundamente, nossas fraquezas, nossas fragilidades, e a gente conhecer de verdade, e pedir Deus misericórdia. E a sabedoria é você tirá-los para fora, é você se conhecer de verdade, antes de você julgar, antes de você abrir a sua boca, conhecer suas fraquezas, suas fragilidades, aquilo que a gente precisa melhorar cada dia na presença de Deus. E o último verso para fechar, acho que trouxe um recadinho assim bem interessante para nós. Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como podemos entender a nossa vida? Então, às vezes a gente faz tantos planos, né? Julga, fala tanta coisa, mas na verdade é o Senhor que conhece os nossos passos. Eu dou um exemplo de Lorena. Pouco tempo atrás, onde que ela imaginava, né? Diante de tantos planos que ela fez, mas que teria ido para o sul do país, agora voltou para a Bahia, e a forma como Deus tomou os caminhos na vida dela, né? Nas nossas vidas, diariamente, a gente faz plano, às vezes a gente desespera. Tem, como fala assim, a ansiedade. A ansiedade é você ficar desejando, imaginando aquilo que ainda vai acontecer, e fazendo planos, e ficando angustiado. Gente, aqui fala, é o Senhor que dirige nossos passos. Vamos entregar tudo nas mãos dele e deixar que cada coisa vai acontecer no tempo certo, na hora certa, na forma que for os planos do Senhor. Se é Ele que dirige nossos passos, como que nós poderemos entender nossa vida? Então vamos entregar nossas vidas ao Senhor, obedecer a palavra, buscar essa sabedoria, fechar nossa boquinha, ouvir mais, ver mais. Tem uma parte que eu não encontrei agora. O Senhor fala, Deus nos deu olhos e ouvidos para nós ouvir mais, ver mais. Temos dois, né? E a boca é só uma, falar menos, errar menos, porque aquele que menos fala, menos erra na presença de Deus, né? E é considerado aí como sábio. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aqui e que esses provérbios, né? Que cada verso que vem nos ensinando tantas coisas preciosas possa fazer parte da nossa vida cada dia mais. Você, Alex. Show de bola. Leite, tem algum comentário? Não? Enquanto a Laine falava sobre esse capítulo, me veio em mente, né, que ela falou sobre as repetições que Provérbios traz, e aí me veio em mente, ela, nesse curto período que ela falou, ela trouxe um curso de PNL, porque a Bíblia, as repetições é para quê? Para a gente fixar na mente. E sobre o que a boca fala, né? A boca fala que o coração está cheio. Também a PNL aborda isso. Porque quando uma pessoa ela começa a falar muito de outra, ela está falando mais dela do que da outra pessoa. Então,
É linda a Bíblia, é linda. Ela já traz tudo porque ela é o manual humano. Quando a gente compra algum equipamento, não vê um manual falando de como você manusear, consertar, etc. A mesma coisa é a Bíblia para com a gente. Tudo está ali. Ah, curso de PNL está na Bíblia. Curso financeiro está na Bíblia. O que você imaginar com relação à humanidade e à Terra está na Bíblia. Então, você acabou, Laiane, de trazer um curso de PNL. Show de bola. E vamos ao 21. Mas antes, Fran trouxe outra excelente explicação. É o rumo à alta performance. A Fran também disse, a Bíblia realmente é uma fonte de inspiração, gratidão, Denise, verdade, sempre nas falas de Laiane, amém, falou a Rosa. E agora vamos falar sobre o 21. O 21 que me tocou foi o Provérbios 21:2. Todo caminho do homem é reto para os seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Se pode traçar o que for, mas vai dar certo se estiver conectado, se seu coração estiver reto perante aquilo que o Senhor quer para você. Ah, Laiane trouxe um ótimo exemplo de Liz, né? Liz morava em Minas, foi para o sul do país, Canela, depois, agora está na... Olha, rapaz, até uma brincadeira sobre a Bahia, que a gente está falando muito sobre preguiça. E a Bahia é conhecida, né? Os baianos é conhecido no Brasil como preguiçoso. Pô, Liz, você vê logo a terra da preguiça, mas é só brincadeira, viu? Assim como também adjetivam os gaúchos e por aí vai. Mas o que acontece? Eles estavam. Deus sondou o coração dela e família, né? Que é ela e o marido principalmente, e sabia que o propósito para ela é esse. E eu creio que tem um poder espiritual tão grande de impacto de família que lá na frente a gente vai ver. Então, Deus sondou o coração. E ela não tinha planejado chegar até aqui. Sim. Ela não tinha. Mas tinha no coração dela tomar os horizontes, levar, expandir a palavra de Deus. Com certeza, isso tinha no coração. Deus sondou. Ela tinha planos, talvez até outros, não muito nesse sentido de chegar até aqui a Bahia. Mas Deus sondou o coração e foi traçando, porque ela permitiu. E é isso que Deus quer da gente, que nós dê essa permissão a Ele. Que aí, quando o que está em nosso coração casa com o que Ele quer para a gente, isso quer dizer propósito, as coisas fluem de uma forma que a gente nem imagina. E ela pode contar o testemunho dela e vocês vão ver que como as coisas fluíram. Ela não tinha programado, foi coisa que aconteceu em um curto período de tempo, mas fluiu de uma forma que se você fosse planejar humanamente falando, daria meses, talvez anos para acontecer essa mudança, porque ia pensar em escola de criança, ia pensar, tanta coisa que ia pensar, mas não, quando é de Deus as coisas fluem de uma forma acontece, e hoje ela está aqui e vai ter um testemunho muito forte para contar. Já tem, na verdade, todo o processo, e ainda mais à frente a gente vai ver impactando vidas, casamentos, os meninos mesmo, Davi, meu Deus, Davi tem um dom de mestre. Quando Liz fala aqui, você vê Liz, Laiane, você vê que está na família a forma de explicar. Davi é a mesma coisa. E aí vem o outro, o mais novo, que eu fico confundindo aqui, falo Davi e lembro do Arthur. E aí quando fala Arthur, lembro de Davi. Davi é o maior e Arthur é o menor. E o Arthur, o desenrolar dele, o dom de... vai ser um dos maiores vendedores que o país vai ter. Que é a melhor profissão que o mundo tem. Mas, por isso, né? Se moveu, propósito, o coração humano conectou com o espiritual, com o de Deus, já foi, não tem para onde correr. E eu fico por aqui, só nesse versículo, se vocês tiverem também algo mais a acrescentar. E me ver aqui, né? Ainda não tive a oportunidade de conversar com Paulo, mas o pouco que eles falou dele também tem muita característica que parece comigo. E é uma pessoa também que, quando eu desbloquear, fala, meu Deus, pode ter certeza que a coisa
a Bahia vai ficar pequena para vocês. Amém, Alex, amém. Então fiquem à vontade para abordar se algum versículo tocou vocês. Vocês também que estão aqui, se estão com Bíblia, tiver algum versículo, coloquem aí, que a gente pode até trazer o entendimento. O Alex, o verso 5, para todas as áreas da nossa vida. Denise diz que está na Bahia. Ih, é bom que já faz a visita aí para os dois, Denise. Então, o verso 5 fala assim: quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Olha para você ver, já mudou totalmente a direção daquilo que a gente estava falando, mas de uma forma tão maravilhosa, né? Até isso a Bíblia nos traz. Aquele que é cuidadoso, que planeja, que se programa, né? Que faz os planos. Aqui antes fala que é Deus que dirige nossos passos, mas também fala que aquele que planeja com cuidado tem fartura. Mas o apressado acaba passando necessidade. Então, quer nos dizer que temos que fazer sim a nossa parte. E muito bem feito. Para que nós tenhamos uma vida de abundância. E aquele que não planeja, aquele que, né, que faz as coisas de qualquer jeito, acaba passando necessidade. Então, que a palavra nos ensina, né, códigos maravilhosos de sabedoria aí para a nossa vida pessoal, para a nossa família, em tudo. Maravilha, Laiane. Tudo certo aí, nada a acrescentar. Foi, assim, muito rico o devocional de hoje. Aprendi muito com vocês. E agora o passo número 2. O que nós vamos colocar em prática de tudo que foi falado aqui? Se você tem dúvida, não conseguiu acompanhar, vê a live novamente, daqui a pouquinho ela está subindo. E já anota o que faz sentido você começar hoje. E às vezes fala assim, vou aplicar tudo. Tá genérico. Coloca aí pelo menos uns 5 ensinamentos que foi falado hoje, que você vai tornar estilo de vida. Gratidão, gente. Cada um que passou por aqui. Alex, Laiane, Denise está em viagem, mas já está voltando para estar aqui conosco. Francileide, Rumo à Alta Performance, que é uma amiga minha. O pessoal que está por aí. Rose, que a gente não estou conseguindo ver aqui, mas que o Senhor possa abrir a sua mente, que você possa desejar realmente trocar essas experiências negativas do passado, esses hábitos negativos, por instrução direto da fonte que é Deus, através da sua palavra e do seu ensinamento. Gratidão, gente. Tchau, bom dia. Denise já está voltando. Tchau, bom dia. Excelente dia para vocês.